Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabriel Buz e nesta edição do Metrópolis Entrevista nós recebemos aqui o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, sempre um prazer poder conversar com vocês. Deputado, eu queria começar perguntando sobre a medida provisória que o Ministério da Fazenda enviou para o Congresso Nacional na última semana para compensar a desoneração da folha dos 17 setores da economia e também de municípios. Como que o senhor viu? A MP foi bastante criticada por diferentes setores e eu queria a avaliação do senhor sobre esse texto específico. Bom, a primeira sua frase, como o senhor viu? Ninguém viu. Isso chegou lá sem ninguém ver. A verdade foi essa. Foi uma surpresa para todos. Tanto está sendo chamado já da MP do fim do mundo, né? Porque ela vem no momento errado, ela vem de forma errada, ela é inoportuna, tá? Ela é extemporânea. Nós estamos no meio de uma reforma tributária, onde que as pessoas mais pedem para nós é segurança jurídica. As pessoas têm medo de mudança, todo mundo tem medo da mudança, tem receio da mudança. Mas o que nós mais ouvimos durante a reforma tributária é segurança jurídica. As pessoas que investem seus recursos, seu trabalho, sua vida, às vezes, numa empresa, ela precisa ter segurança. Independente do manicômio tributário que ela precisa ter segurança. E você mudar a regra do jogo, no meio do jogo, é muito difícil. Foi isso que aconteceu. Porque uma MP, ela tem validade imediata. Esse que é o problema. O problema não é o governo mandar uma proposta de compensação, seja o que for. O problema é o governo não discutir com a sociedade, não discutir com o setor produtivo, não discutir com quem vai ser impactado, para saber qual vai ser o impacto nas suas folhas, na sua relação de comércio, não discutir com o Congresso Nacional. Os líderes do governo não sabiam, os partidos não sabiam, ninguém sabia, o próprio governo. Se for perguntar para o ministro Alckmin, não sabia, se for perguntar para Simone Tebet, não sabia. Ou seja, não há nenhuma uniformidade ou unidade dentro do próprio governo. Então, é uma esdrúxula extemporânea. Os senhores divulgaram, as frentes parlamentares do Congresso divulgaram uma nota na semana passada chamando justamente, como o senhor chamou, de MP do fim do mundo. Essa avaliação, aparentemente, é unânime dentro das frentes parlamentares, principalmente do agro, do empreendedorismo e de comércio, certo? Certo, é porque nós começamos a discutir, apesar das frentes terem seus focos específicos, mas no total, nas grandes causas, nós temos que estar juntos. Tá? Não existe empreendedorismo sem o comércio, sem o agro, não existe o agro sem o comércio, serviço, sem empreendedor. Então, as nossas pautas, elas são correlatas, elas acabam nos unificando, nos fortalecendo. E aí eu liguei para os presidentes e todos estavam pensando em fazer a reunião essa semana com essa pauta da MP 1227 e nós fizemos a proposta de fazermos isso de uma vez só, unir as nossas reuniões, unir força, mostrar a unidade das frentes em torno dessa pauta, de não deixar prosperar essa pauta. Convidamos as outras frentes, tem mais de 20 frentes convidadas, e nós vamos fazer amanhã essa primeira reunião, na terça-feira, para ver estratégia, o que fazer para evitar pelo menos que se prolongue muito. Você tem um prazo da MP para ser votado, mas ela é um prazo máximo. Nós podemos, se o governo não retirar ou o presidente do Congresso não devolver, nós podemos tentar agilizar esse prazo e resolver isso o mais rápido possível. Certo. Na semana passada, na nota que os senhores divulgaram, houve sim um pedido para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolver a medida provisória. Houve alguma sinalização do presidente nesse sentido? Algum contato? Não houve nenhuma sinalização dele ainda, contato sim. Eu não acredito que ele vai devolver. Eu acho que a MP da desoneração da folha, eu acho que ela tinha muito mais pertinência de uma devolução, porque o governo mandou algo em cima da legislação feita pelo Congresso, em cima de uma derrubada do veto. Então, há uma previsão legal. Não acredito que o governo, que o presidente retire, a não ser que haja um entendimento com a Fazenda, mas acho que nós temos que fazer a nossa parte. Se a MP chegou, o Congresso tem como mostrar agilidade, já que é algo que praticamente une uma grande maioria dos deputados, senadores.
nós podemos fazer isso com muita agilidade e rejeitar logo essa MP para evitar esse transtorno que está tendo na economia nacional. A reunião dessa semana das Frentes Unidas é justamente para tentar articular votos para rejeitar a medida provisória? Sim, muita gente está... Nós estamos no período pré-eleição, muita gente está nos seus estados, nem todo mundo está muito ligado no porquê. A gente ouve falar que há um custo para as empresas, principalmente de exportação, porém nem todo mundo está entendendo o bem ou o mal, né? Entendendo o mal que a medida vai fazer para a economia nacional. E a ideia é que a gente possa dar uma explicação técnica para os deputados de todas as frentes, de todos os partidos políticos, do porquê ela é tão danosa hoje para a economia, do porquê ela vem no momento errado, e convencer os deputados, a maioria, para que a gente possa, nas nossas bases, nos nossos partidos, encaminharmos essa necessidade de darmos uma definição imediata a essa MP, que, na nossa opinião, deve ser de rejeição. Sim. Só para explicar para quem está nos assistindo, né, a MP ela limita o uso de crédito do PIS/COFINS e também veda a possibilidade de ressarcimento em dinheiro também do PIS/COFINS. Deputado, além disso, a Fazenda estima, para justificar essa medida, que só em 2024 a desoneração vai custar 26,3 bilhões e que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige uma forma de compensação, uma fonte de compensação. E aí eu queria perguntar as alternativas que os senhores estão discutindo para essa medida provisória para que possa, de fato, haver uma forma de compensar a desoneração da folha. Bom, primeiro, terminando a sua explicação para você, telespectador, né? O que tem na medida provisória a empresa tem um crédito com o governo e tem débitos com o governo. O que a legislação permite é que esse seja feito em conta de contas, que a empresa pague apenas aquilo que seja a mais do que ela deve para o governo. Então, se eu devo para o governo e o governo me deve, faz em conta de contas o saldo, ou a empresa recebe ou o governo recebe. O governo está proibindo isso. O governo quer que você pague e ele não lhe paga. Eu pago o meu débito com o governo e o governo não restitui o meu crédito. É só isso que está se fazendo. Essa é a estranheza da medida. Quanto à desoneração da folha, o governo começa de um princípio errado. Ele diz que há uma defasagem, que há um prejuízo nos cofres, na arrecadação do Estado com a desoneração da folha. O prejuízo acontece quando você tem essa arrecadação. Vamos lembrar, isso desde o governo Dilma, isso não existe. Isso não está na previsão do governo, não está no raio de ação do governo. O governo já não conta com isso há mais de 10 anos. Então, você não perdeu nada. A desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam nesse país, ela não é nova. Né? Então, o governo já não conta com isso. Então, não há uma defasagem na arrecadação, porque ela nunca aconteceu de 12 anos para cá. Então, há um erro quando o governo começa já na sua explicação. Então, o governo não precisa compensar o que ele não perdeu. O governo já não conta com isso. E se nós formos pensar, nós estamos falando aqui de quase 20 milhões de empregos nesses setores que traz uma arrecadação indireta para o governo. Quanto mais emprego, mais circula o recurso, mais há a compra, e em cada uma dessas parcelas o governo tem seu imposto cobrado. Então, ele não tem essa perda total. Com esse recurso, com esses empregos, se reinjeta na economia, fazendo com que o governo consiga, de maneira indireta, arrecadar também. Perfeito. Deputado, os senhores falam em rejeitar a medida provisória. Eu queria perguntar se já há uma articulação, então, dos partidos para fazer as indicações para a comissão mista e, claro, acelerar o processo de ela começar, de fato, a tramitar dentro do Congresso. A nossa parte, enquanto frente parlamentar, é de conscientização dos deputados, mostrar, dar subsídios aos deputados, para que eles possam entender a medida e tentar, nos seus partidos, conseguir influenciar não só a indicação da comissão, mas principalmente o resultado e a votação nela. Tá? Não é uma questão de governo contra a oposição, não se trata disso. As frentes não fazem esse tipo de trabalho. Apenas é um problema contra a economia nacional e contra a segurança jurídica. Volto a dizer, você tem uma regra do jogo, você está no meio do ano, você muda essa regra do jogo. Volto a dizer, se esse mesmo texto chegasse em termos de projeto de lei, o governo não teria essa reação, lógico. Nós continuaríamos sendo contra, mas dentro de um debate, de um diálogo democrático. O que não é democrático é você mudar a regra do jogo valendo no dia seguinte.
né? E você não respeitando tudo aquilo que nós colocamos, inclusive, na Constituição, que a regra, quando é uma regra tributária, ela tem o princípio da anualidade, né? Então, essa anualidade foi colocada na Constituição para que justamente tenha previsibilidade. Então, você foi pego de surpresa, as empresas, e agora, dia 20, já tem que pagar o governo sem poder fazer seu encontro de contas e sabe Deus quando vai receber do governo os créditos que tem. Deputado, para além da medida provisória de compensação da desoneração, o senhor também faz parte do grupo de trabalho da reforma tributária, esse grupo que está acelerando a discussão, né, fazendo várias sessões para ver se consegue atender a um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer e sonha com a aprovação da regulamentação da reforma até julho, antes do recesso. Vale lembrar que o recesso começa em 18 de julho. O senhor acha que dá tempo de aprovar a regulamentação? O senhor que é participante de um dos GTs da reforma? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos ouvindo todo mundo, todas as pessoas interessadas, todas as associações, sindicatos. Eu acho que o projeto ele não é ruim. Tá? Até porque, vamos lá, ele não é um projeto novo. Ele vem dentro de um arcabouço já votado na PEC. Uhum. Então, ele não pode fugir daquilo. Sim. Ele já vem, a estrutura da reforma já foi feita. Então, dentro dessa estrutura, o governo mandou um projeto que eu acho que precisa apenas de aperfeiçoá-lo. Tá? Nós temos algumas indefinições, como poderá haver, a lei não pode ter poderá, ou ela é ou não é. Senão, vamos ter interpretações jurídicas diferentes. Temos um problema com a cesta básica, que excluiu proteína, isso está claro para todos, né, que é uma discussão que existe. Há uma discussão também, em um outro ponto, sobre débito crédito. Se há uma coisa de boa nessa reforma, é a não cumulatividade de impostos. Uhum. Essa é a grande novidade, eu acho que é a grande pegada da reforma, é você não estar pagando imposto sobre imposto. Quando você chega um refrigerante que você recebe, ou uma camisa que você vai comprar no shopping, já passou por 4, 5 processos e o imposto foi recolhido um em cima do outro e você está pagando imposto sobre imposto. Então, você colocar o imposto só no final, no consumo, ele é uma vitória, eu acho que é onde a maioria dos países do mundo trabalham. Agora, tem um diferencial no projeto, né? Que quando você tem o crédito e você vende o produto, eles estão condicionando você resgatar o seu crédito com o pagamento da nota fiscal ou da fatura. Isso é novidade no Brasil, as empresas não estão gostando muito disso. O fisco está colocando para dentro das empresas a fiscalização ou essa falta de pagamento, é uma questão de fiscalização, de controle, não da própria empresa. Não é ela que tem que fiscalizar para quem ela vende, sim, o fisco. Mas é uma discussão técnica que nós estamos tendo, ouvindo as pessoas, vendo a solução. O que nós não podemos é pressionar a alíquota máxima. Uhum. Né? Aquela lista base ela não pode ser pressionada. A ideia é de a gente tentar até diminuir. Tem algumas outras propostas novas. Nós fizemos uma proposta sobre colocar os bets, esses joguinhos eletrônicos, tigrinho, essas coisas também, imposto seletivo, não tem por que não ter, só botando refrigerante, que não pode ter esse tipo de jogo, sim, que está estragando muitas famílias nesse país, com dívida de jogos, e você chega em casa, e normalmente essas empresas nem sede no Brasil tem, não geram emprego, não geram nada aqui. Sim. Então, são válvulas de escape que nós estamos procurando colocar. O prazo é apertado, é exíguo, mas vamos lá, nós temos uma eleição. Se nós jogarmos isso para a época da eleição, nós não vamos ter os deputados aqui, a discussão fica menos acalorada, fica menos presencial, né? Então, eu acho que faz sentido, nós vamos tentar entregar no prazo e vamos ver se a gente consegue votar até o dia 10, dia 15 de julho, a gente consiga votar essa medida, essas leis complementares, né? Porque, dizer, a estrutura está pronta, o caminho já foi pavimentado, precisamos apenas ouvir a sociedade e tratar desses pequenos, consertar o texto em alguns pontos. Muito se fala sobre a data de 8 de julho para o GT chegar a uma conclusão e ter um relatório montado, pronto para ir para o plenário. O senhor tem essa avaliação? Assim, quem conhece o Congresso sabe que não podemos deixar isso para o último dia. Uhum. Então, o ideal é que a gente possa ter isso para votar na penúltima semana, que vai ali entre o dia 10, 8, 10, porque se houver algum problema ainda para se ajustar, você teria a última semana, não corria risco. Sim. Deixar isso para o dia 17, 18 é muito arriscado. Então, a ideia é que a gente possa lá para o dia 12, tentar votar, né? Mas nós estamos trabalhando para que a gente possa apresentar um texto base já na primeira semana de julho. Até para ouvir as críticas. Claro, eu fui muito crítico na reforma
e votei contra porque eu não tive tempo de ler. Né? Tudo foi muito discutido, muito debatido, porém o texto em si veio em cima da hora. Sim. Tá? Então nós não queremos fazer isso, nós queremos uma semana antes mostrar o texto, ouvir as críticas, ouvir as ponderações e termos ainda uma semana de pequenos ajustes para poder votar na semana seguinte. Perfeito. Deputado, minha última pergunta para o senhor é sobre o seu partido, PL, que é um partido de oposição, votou majoritariamente contra a PEC no ano passado. Se o senhor acha que vai conseguir agora, participando do GT, conseguir votos dentro do partido a favor da regulamentação? Eu acho que sim, eu acho que a decisão de mérito foi na discussão da PEC. Tá? E vou dizer, muitos dos nossos parlamentares votaram porque não conheciam o texto. Eu fui um. Não consegui. Nós recebemos o texto final às 7h e votamos às 7h30. Mas participamos dos debates, sim, mas o texto em si não deu para ler. Então eu votei contrário por desconhecimento, assim como grande parte da nossa bancada. A partir do momento que a PEC já está aprovada, que a reforma está aprovada, nós precisamos melhorar o texto. Tá? Dar aquela segurança jurídica que a gente precisa, né? Para que esse texto, apesar de que seja uma mudança, e toda mudança gera uma insegurança muito grande, eu acho que a não cumulatividade ela é um ganho. Tá? E nós precisamos garantir esse ganho da não cumulatividade, o ganho da cesta básica brasileira, que o próprio governo já definiu qual é. Enfim, e alguns ajustes nós precisamos fazer para que a gente possa deixar, inclusive, com gatilhos de reparos na frente. O ideal é que a gente possa realmente, daqui a 5 anos, poder rever tudo isso, né, e alguma coisa que não saiu conforme o que está no papel, conforme os estudos, a gente possa realinhar. Não estamos fazendo uma reforma para este governo, estamos fazendo para uma nação. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para poder esclarecer, principalmente através de vocês, a complexidade que é Brasília, né? Às vezes as pessoas estão lá em casa e não conseguem entender o que é isso aqui, mas estamos à disposição sempre para poder informar bem o cidadão brasileiro. Perfeito. Obrigado a você que nos assistiu também. Encerra mais essa edição do Metrópolis Entrevista. Até a próxima.